A paz do Senhor Jesus, queridos e amados ouvintes, quem vos saúda nesta manhã de quarta-feira é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Bom dia, irmãos e irmãs, que está aí na sintonia da Rádio Filho de Deus, para acompanhar mais uma manhã na presença de Deus, ao tempo a qual tiramos para examinar as Escrituras Sagradas. Está no ar agora mais um programa, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Deus. Como eu sempre digo aos irmãos, esse é um momentinho especial a qual nós tiramos do nosso tempo, para examinar as Escrituras Sagradas, tirar o pó da Bíblia, irmão? Não é só andar com ela debaixo do braço, não. Nós temos que tirar um momentinho especial para que possamos aprender, aleluia, Jesus, da palavra de Deus. Sendo assim, todas as quartas-feiras, a partir das 10h30, estamos nós aqui no Estúdio A, em Aparecida de Goiânia, aqui na sede da igreja, para tirar esse tempo especial para dedicar a aprender de Deus, escolhendo, a boa parte, o tempo a qual é ouvir o que o Senhor tem a falar conosco por intermédio da tua santa e poderosa palavra, porque foi o próprio Jesus que diz: aquele que tira um tempinho teu precioso para aprender, para ouvir de Deus, escolheu a boa parte. A prova disso é que nós vemos ali na Bíblia Sagrada, onde havia duas irmãs, a qual disputavam ali, para ouvir de Jesus. Uma queria ouvir, a outra, porém, queria cuidar dos seus afazeres. Marta e Maria, a Bíblia menciona o nome dessas duas irmãs. E uma estava afadigada com os seus afazeres domésticos, uma estava afadigada com os seus afazeres cotidianos, que não queria tirar um tempinho para ouvir o que Jesus tinha a falar. E uma daquelas irmãs se sentou ali e ouviu o que Jesus falava, prestando atenção a cada palavra que saía da boca do mestre. E vendo a tua irmã que ela se assentou tranquilamente para ouvir o que Jesus tinha a falar, ela se incomodou e foi até Jesus e lhe perguntou: mestre, não te importas que a minha irmã não me ajude? Estou eu aqui trabalhando sozinha e ela sentada aí. E o Senhor falou para ela: Marta, Marta, está afadigada com tanta coisa, mas sua irmã, porém, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, escolheu a boa parte de aprender de Deus, porque os afazeres cotidianos vão perecer, mas a palavra de Deus é o que nos conduz à vida eterna. É claro que nós temos que cuidar da nossa tarefa, mas nós temos que tirar um tempo especial para aprender de Deus e para nos alimentar da palavra de Deus. Sendo assim, eu separei as manhãs de quarta-feira para que juntamente as irmãs e os irmãos que estão se esforçando aí, para acompanhar, possam aprender de Deus. E nesta manhã, queridos e amados ouvintes, eu preparei um estudo com algumas referências bíblicas acerca do perdão, o valor do perdão e o quanto o perdão é necessário na vida do ser humano e principalmente na vida do cristão. Porque aqueles que não conhecem a Deus agem segundo os teus impulsos, segundo o que manda teu coração. Mas nós que conhecemos a Deus, nós temos que agir de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus, pois ela é a base, o que eu sempre digo, para nós alcançar vitórias na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e principalmente a nossa salvação. Porque os que estão lá fora não se preocupam com salvação, né, amados ouvintes? Porque se preocupassem, estavam na presença de Jesus. Então, como eles ainda não têm conhecimento, eles não pensam na tua salvação. Mas nós, porém, que já conhecemos a palavra, dia e noite nós temos que pensar na nossa salvação. Porque nós sabemos que a qualquer momento o Senhor irá nos chamar. A qualquer momento o Senhor irá arrebatar o teu povo. E ainda que não aconteça o arrebatamento na igreja, mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não devemos focar simplesmente no arrebatamento, igual tem muitas pessoas que pensam e falam: não, Jesus não vai voltar ainda não, porque eu acredito que ainda falta algumas coisinhas más para se cumprir, então dá tempo ainda de mim ficar bagunçado, né, mais um tempinho. Dá tempo de mim deixar para outro momento o meu conserto e focando, pensando somente no arrebatamento. Mas nós temos que pensar também, igreja, é um assunto bem chato de se falar, mas que todos nós vamos ter que passar, que é a nossa partida desse mundo. Todos nós sabemos que nós vamos embora desse mundo um dia e a qualquer momento, porque a morte é imprevisível, né, irmãos? E como eu disse, ainda que seja chato de falar, mas é um momento que nós temos que estar ciente que vai acontecer e no momento a qual nós não estamos esperando. Porque a morte, quando ela vem, ela não avisa que está vindo. A prova disso é as notícias que nós ouvimos de pessoas que saíram para o teu trabalho e não retornaram. E tantas coisas más, adormeceram, né, e não acordaram. Então, é algo imprevisível, que todos nós estamos sujeitos a passar a qualquer instante. Então, nós temos que preparar não somente para o arrebatamento, né, mas também nos preparar para esse dia. Porque enquanto a vida, a esperança. Acabou-se a vida, já foi decidida a tua eternidade. Então não adianta pensar, ainda vai haver tempo, ainda vai haver momento, quem sabe no próximo ano, quem sabe no próximo mês, sendo que a palavra de Deus chega a nos falar. Quem somos nós, né, para saber o que será do nosso amanhã? A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece, mas porém logo desaparece. Ou seja, é algo que nós não temos controle. Tantas pessoas projetaram o seu novo ano e não alcançaram. Tantas pessoas projetaram o teu próximo aniversário e nem sequer chegaram, né, irmãos? Então nós sabemos que é algo a qual nenhum de nós estamos escapes. Nós sabemos que vamos ter que passar este momento, essa etapa, né? Nós vamos ter que passar por ela. Então nós temos que nos preparar a nossa vida na palavra de Deus, para quando chegar esse momento, a nossa surpresa não venha a ser das piores, mas das melhores, né? Porque se nós partimos com Cristo, é só glória, é só maravilha. É isso que a Bíblia nos promete. Um lugar de descanso, um lugar onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá doença, onde não haverá mais perseguição, onde não haverá mais sofrimento, não haverá morte. Todas as coisas se fizeram passada. Isto é, para aqueles que tiraram como base na tua vida a palavra de Deus. Porque para nós alcançarmos essas promessas, nós temos que estar em constante avaliação da palavra de Deus, examinando as Escrituras, para que nós não venhamos a errar o caminho
e nem tampouco ser enganados. Há muitos que já saíram a enganar. Então vamos ver aqui, irmãos. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos ver o perdão, nós vamos ver a boa conduta de um cristão, como agir, como fazer, diante de fatos difíceis de nossas vidas. Nós temos que aprender como estar em obediência à palavra de Deus. E para isso, nada melhor para nos ensinar do que a Bíblia Sagrada. Porque perdão é algo a qual muitos cristãos têm se esquecido nos dias de hoje. Perdão é algo a qual muitos irmãos e irmãs já não querem mais liberar nos dias atuais. Embora muitos se digam cheios do Espírito Santo, usado em sinais e tantas outras coisas, mas tem o teu coração endurecido para o perdão. Quantas pessoas que já não buscam mais perdoar aquele que tem lhe feito mal, mas prefere guardar no teu coração, com todas as tuas forças, as mágoas do passado. Quantas pessoas que, embora aprendendo de Jesus a cada dia, ignora este item sagrado da palavra de Deus, que é algo muito comprometedor. Porque ser cristão, irmãos, é por dentro e por fora. A palavra de Deus nos ensina para que nos santifiquemos corpo, alma e espírito. Então o Senhor se preocupa com todo o nosso modo de viver. Palavras ditas pelo apóstolo Pedro, né? Seja santo em toda a tua maneira de viver. Então nós vemos que não é simplesmente vestes, igual muitas pessoas têm falado. Eu não acredito que roupa vai levar ninguém para o céu. Entre aspas, eu até concordo. Por quê? Do que adianta estar com uma veste grande, mas não estar em obediência à palavra de Deus? Eu costumo falar que a veste é como um ingrediente de uma receita. Se você procurar fazer um bolo e faltar ali algum ingrediente, não vai dar o efeito esperado, não vai sair da forma que você queria que saísse, porque faltou o ingrediente. Então eu costumo falar que as vestes, sim, é necessária para a santificação do corpo, mas o perdão também é necessário para a santificação da alma e do espírito, sem a qual ninguém verá Deus. Então uma coisa completa a outra. Assim como um ingrediente complementa o outro, uma coisa complementa a outra. Não é simplesmente perdoar, porque nada adianta só perdoar se você estiver andando de qualquer maneira. E nada adianta andar bem composto se não perdoar. Então uma coisa liga a outra para se cumprir os itens das Santas Escrituras. Então vemos aqui que em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não digo a você até 7, mas até 70 vezes 7. Palavras do próprio Jesus, mostrando a
Pedro, né? O quanto é importante o perdão. Não somente uma vez, mas quantas vezes for necessária. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não perdoa, também não será perdoado pelo Pai. Não será perdoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos têm endurecido o teu coração, se esquecendo que isto compromete, irmãos e irmãs, a tua salvação. É um item a ser obedecido, e se continuar a ser ignorado, compromete a tua salvação. Quantas pessoas que traz mágoas do passado e diz que não dá conta de perdoar. Irmãos, vamos orar ao Senhor a cada dia mais, nos humilhar e pedir a Deus para quebrantar o nosso coração de pedra. Porque se não houver perdão, também não tem salvação. A tua fé, a tua crença se faz vã se você não perdoar aquele que tem te ofendido, aquele que tem te magoado, aquele que tem te machucado. O homem natural não é capaz de alcançar isso de si próprio, porque o desejo do homem natural é aquele velho ditado: aqui se fez, aqui se paga, né? E outro ditado também: vai me pagar na mesma moeda. Ou outras vezes: vingança é um prato que se come frio. Mas isto, irmãos, é ditado mundano e não deve se nomear e nem se ouvir entre os cristãos. O Senhor conhece a nossa fraqueza, mas porém espera que nós nos humilhemos aos teus pés para que Ele possa fazer uma obra em nossa vida. Porque o perdão verdadeiro não vem do homem natural, mas o próprio Deus é que coloca o perdão verdadeiro em nossos corações. Mas para que isso aconteça, é necessário nós dobrar o nosso joelho e falar a Ele com toda sinceridade o que se passa dentro da nossa mente, porque Ele é conhecedor, irmãos. Não adianta tentar enganar a Deus falando de boca para fora: eu perdoei, que tudo se passou, sendo que você sabe que dentro do teu coração ainda existe mágoa, ainda existe rancor. Porque o homem você pode até enganar com suas palavras, mas a Deus ninguém pode enganar. Porque Ele é o Deus que sonda o nosso coração. Ele é o Deus que conhece o nosso profundo e o nosso escondido. E para Ele, igreja, não há limite o poder. Nosso Deus é tremendo, é poderoso e não há nada que Ele não possa fazer. Tudo está ao alcance de Deus. Mas muitas vezes o homem prefere enganar do que confessar os teus pecados, do que se humilhar. Muitas vezes o homem prefere se enganar com palavras fingidas e ainda assim tentar enganar a Deus. Mas Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Mas Ele espera que nós venhamos a nos humilhar a teus pés, pedindo a Ele uma providência e uma intervenção divina, para que Ele possa limpar o nosso coração. Por mais dolorosa que seja aquilo que passamos no passado, ou que alguém nos fez passar, nós temos que perdoar.
Porque o nosso Jesus se deu por exemplo. E ele diz, assim como eu vos perdoei, perdoai também uns aos outros. Ou seja, quantas aflições que os homens não fizeram Jesus passar? Quantas maldades não praticaram a humanidade contra Jesus? Mas ainda assim, Jesus está disposto a perdoar a todos que procurarem o teu perdão. Ainda assim, Jesus está disposto a perdoar aqueles que pecaram de toda maneira contra a tua palavra. A prova disso somos nós mesmos, né, irmãos? Deus nos concedeu o privilégio de anunciar o evangelho de salvação. Deus nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos deu o privilégio de alcançar o teu perdão, mesmo com as nossas práticas antigas, a qual nós praticávamos contra Ele. Quantas vezes nós pecamos contra Deus, falamos o que não devíamos, andamos de maneira a qual não devíamos andar, e ainda assim o nosso Jesus nos perdoou. Sendo nós tão falhos, Jesus nos perdoou. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, a quem tem nos ofendido? Porque Ele, sendo santo, perdoou a nós. E nós somos falhos assim como aos outros, né? E por que não perdoaríamos então? Se Ele, sendo Deus, perdoou. E se nós outrora praticávamos o que as pessoas hoje praticam, por que não perdoar? Por que não entender que são pessoas que não conhecem a Deus? E muitas vezes até conhecem, mas que não têm comunhão íntima para com Deus. Porque muitas vezes os que mais nos perseguem são os conhecedores da palavra de Deus. Os que mais nos caluniam muitas vezes são aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus. Mas nós devemos, porém, pedir a Deus que nunca nenhuma mágoa venha ficar em nosso coração, independente da palavra a qual muitos se dirigem a nós. Pedimos a Deus que venha salvar estas almas, mas verdadeiramente que eles venham ser libertos, que os seus olhos possam ser abertos, assim como os nossos olhos também foram abertos pela palavra de Deus, pela verdadeira palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Então, esta verdade que nos libertou, vamos pedir a Deus também para que esta verdade possa os alcançar e abrir os teus olhos, aos quais espiritualmente estão fechados, para que eles possam alcançar de Deus a salvação, a morada eterna, celestial. Então, irmãos, o negócio, a questão do perdão é algo muito sério e que muitas vezes tem sido esquecida, mas que o nosso Deus, nesta manhã, traz à nossa memória. Que aquele que não perdoa, aquele que tem te feito mal, também não será perdoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós devemos andar sempre em espírito. Assim como diz em Romanos 8, capítulo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que anda segundo a carne
quer retribuir o mal com o mal. Aquele que anda segundo a carne não quer liberar perdão, mas projeta sempre uma vingança. Mas aquele que anda em espírito compreende a voz do Espírito e procura fazer a vontade de Deus. Acima de qualquer coisa, a vontade de Deus, que é amar, perdoar, orar pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam. Não é tarefa fácil não, irmãos, mas é por isso que nós temos que buscar de Deus, para que o Espírito vença a carne e jamais autorizar que a carne venha vencer o Espírito em nossa vida. Porque muitos têm deixado, porque têm dado mais ouvido à voz do teu próprio coração do que à voz de Deus. Então vejamos aqui no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Porém, se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará a vós os seus feitos, os seus pecados. Tremendo, irmãos, a palavra de Deus. Se não houver perdão entre os irmãos, também não há perdão da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então faça uma reflexão na tua vida agora e saiba que, assim como eu disse a vocês, ninguém consegue enganar a Deus. Deus está vendo o que está aí dentro do teu coração. E muitos irmãos que não liberaram perdão, hoje já não está no meio do cristão. Por quê? Porque Cristo toca, Cristo trabalha para que nós venhamos reconhecer de uma forma ou de outra. A palavra de Deus chega até nós para nos fazer reconhecer aonde está o nosso erro, aonde está a nossa falha. Mas muitos endurecem o coração e preferem ficar enganando a si mesmo. E a palavra de Deus diz que aquele que usa de engano não prevalece na congregação dos justos. Então, Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Mas, porém, Ele quer que nós também reconheçamos e nos humilhamos aos teus pés para que uma intervenção divina possa ocorrer em nossas vidas, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Então, se você observou, irmão, irmã, que há algo em teu coração aí, no teu pensar, que não está em conformidade com a palavra de Deus, se humilha aos pés de Jesus, ora, jejuma. Se você verdadeiramente se preocupa com a tua salvação, se humilha aos pés de Jesus, para que Ele possa trazer à tua vida a libertação necessária, para que Ele possa trazer à tua vida aquilo que você verdadeiramente precisa para alcançar a vida eterna. Vejamos aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, que diz assim: Tomem cuidado, se teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes tornar a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Quantas vezes for necessária.
perdoa aquele que tem te feito mal. Porque para pensar, quantas vezes você errou e dobrou o teu joelho e pediu a Deus perdão? Quantas vezes você falou ou agiu de forma que não devia agir e dobrou os teus joelhos e pediu a Deus o teu perdão e Ele lhe concedeu, independentemente do que você tivesse feito ou das vezes a qual você chegou a pecar. O Senhor lhe concedeu o teu perdão para que isso lhe sirva de exemplo, assim como está nas Escrituras. O quanto é importante o perdão na vida do homem, na vida da mulher, principalmente na vida de um cristão. Vejamos aqui ainda no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que eu acabei de citar, né, irmãos? Perdoe o que tiver uns contra os outros, para que assim nós possamos ter a certeza, um dia após o outro, que nós estamos alcançando perdão do nosso Pai. Porque nós erramos e não sabemos quantas vezes ainda iremos errar. Então nós sabemos que somos carentes do perdão de Deus todos os dias, porque nós somos falhos. Às vezes pensamos o que não deveríamos pensar e acabamos pecando em pensamento. Às vezes falamos o que não deveríamos falar e pecamos com as nossas palavras. Quantas vezes erramos e quando reconhecemos os nossos erros, glória a Deus quando reconhecemos, né? Já é uma grande dádiva de Deus, o homem reconhecer o teu pecado. Dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, mais uma vez errei, perdoa-me. E ali nos humilhamos, ali choramos na presença de Deus, e o nosso Deus nos perdoa. Mas muitas vezes, se alguém erra contra nós, por falar de nós o que não deveria falar, de fazer a nós o que não deveria se fazer, muitas vezes relutamos em não perdoar. Muitas vezes, muitos chegam a relutar para não liberar perdão, porque aquela pessoa falou isso que doeu, falou aquilo que magoou. Mas quantas vezes, irmãos, nós também falamos coisas a qual, com certeza, ferem o nosso Deus. Quantas pessoas no momento da tua ira despejam multidões de palavras a qual não deveria ser pronunciadas. Certa vez houve uma pessoa que disse assim: eu não sei perdoar, então se alguém não quer ter a minha mágoa, né? Então que não erre, que não sinta assim a necessidade de ser perdoado por mim, porque eu não perdoo. Certa vez ouvi uma pessoa falando desta maneira, que de maneira alguma se perdoava, que ela faria o possível para não precisar do perdão dos outros, então também não admitia que os outros agissem de maneira a qual fosse precisar do perdão dela. Eu refleti naquelas palavras e disse: todos nós somos carentes do perdão de Deus. E se Deus fosse agir dessa maneira e deixar este exemplo para nós,
então nós estaríamos todos condenados. Porque quantas vezes pecamos, erramos e continuamos a errar. E o nosso Deus é tão maravilhoso que está sempre pronto a nos perdoar. Mas isto para deixar a nós, irmãos, o exemplo de não guardar no coração palavras que nos machucaram, gestos que nos machucaram, né? Não guardar, porque se o nosso Deus fosse guardar tudo que nós fizemos do dia que nós nascemos até aqui, o que seria de nós? Ou às vezes nós pensamos, mas eu não conhecia a palavra, mas muitas vezes, sendo conhecedores da palavra, nós ainda assim chegamos a transgredir um item ou outro da palavra de Deus. Por ignorância, por dureza de coração, por ira, né? Pela ira e tantas outras coisas. E ainda assim o nosso Deus nos perdoa. Então, se nós não formos capazes de perdoar e o perdão de Deus começar a ser negado em nossa vida, nós não teremos chance alguma de salvação. O que nos dá a certeza de salvação é saber que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, porque nós somos falhos. E Deus reconhece as nossas fraquezas e quando há humilhação, há também perdão. Então nós vejamos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, o perdão a qual está sendo citado nesta manhã é um perdão a qual abrange todas as questões. Eu não estou colocando aqui uma questão específica, até porque não é isso que a palavra de Deus traz, mas a palavra de Deus traz para nós um perdão que abrange todas as questões, ou seja, marido para com esposa, esposa para com esposo, e assim, de todas as formas. Filho para com mãe, mãe para com filho, tio para com tia, irmão para com irmão. Todas as formas, irmãos. A palavra de Deus diz: perdoais uns aos outros. E não chegou a citar o grau de parentesco, não chegou a citar o nível espiritual, não. Mas aqui abrange todos os tipos de perdão, em todas as áreas, em todos os sentidos. Perdoar a todos que têm nos feito mal. É isso que a palavra de Deus ensina. Certa vez ouvi um testemunho a qual me chamou bastante a atenção, e eu creio que esse testemunho é de Deus porque é a palavra de Deus, né? Então, um testemunho que foge à palavra de Deus é meio duvidoso, mas um que está dentro da palavra de Deus, então tem todo motivo para que nós demos credibilidade. É uma maneira a qual Deus fala conosco, porque Deus usa o homem para falar conosco, usa as pessoas para nos despertar. Assim foi desde os tempos anteriores, antigos, né? Então eu ouvi o testemunho dessa irmã, de uma irmã a qual teve um arrebatamento. E esta irmã diz que Deus a arrebatou ali no inferno e mostrou para ela ali uma irmã, uma cristã, que tinha tido vida abundante na terra, digamos assim. Estou procurando as palavras corretas para compartilhar com os irmãos. E essa irmã diz que ali ela viu aquela irmã que ela conheceu na terra e que já havia partido.
ela perguntou para Deus: Senhor, o porquê que essa irmã está aqui? Eu conheci ela lá na terra e ela era uma pessoa caridosa, ela era uma pessoa que vivia a tua palavra, ela era uma pessoa que visitava os hospitais, era uma pessoa que ajudava o próximo. Em todos os sentidos eu via que ela tinha vida contigo. Então por que essa irmã está aqui, sendo que eu a contemplei e eu a mesmo posso testificar que ela era uma serva do Senhor? Então o Senhor falou para aquela mulher, a qual tinha sido arrebatada ali: há coisas a quais estão ocultas aos olhos do homem, mas nada, porém, passa oculto perante os meus olhos. E ela disse: como assim? Aí o Senhor falou: sim, ela tinha verdadeiramente boas obras. Ela era uma pessoa que tinha dons. Ela era uma pessoa a qual procurava verdadeiramente fazer o bem. Mas ela tinha um pecado, a qual ela deixou se vencer por ele. E ela disse: como assim, Senhor? E o Senhor falou: o marido dela um dia pecou contra ela, e ela, embora vivia com teu marido, mas nunca havia liberado o verdadeiro perdão. Constantemente ela desejava mal em teu coração, ela tinha pensamentos maus em tuas mentes, e a princípio ela até repreendia, mas com o passar do tempo ela se acostumou com aquilo e deixou assim que Satanás viesse colocar no coração dela mágoa, ódio do teu marido, afastando-o conjugalmente um do outro. Ou seja, embora estavam dentro do mesmo lar, Deus via o que se passava ali dentro e o que estava dentro do coração e da mente daquela mulher. Ele pecou contra ela, ou seja, ele a traiu. E ela aparentemente, aos olhos dos outros, perdoou. Aos olhos dos outros, irmãos. Mas Deus não vê assim como os homens veem. Deus não contempla como o homem contempla. O conhecimento de Deus, a visão de Deus vai muito além do conhecimento humano e da visão humana. E chegou-se o fim dos dias daquela mulher, e aquela mulher acabou sendo condenada. Por quê? Passou a viver de aparências, porque se ela sabia que Deus é o Deus que manda que perdoe para que possa ser perdoado, então por que não buscou o verdadeiro perdão? Deus contempla o teu coração. Não adianta você conversar, simplesmente conversar com aquele que te fez mal e dizer: eu perdoei porque eu ainda tenho amizade com aquela pessoa que me fez mal. Mas quando lá no teu interior, quando você está só, você começa a remoer aquilo que aquela pessoa te fez e começa a ter pensamentos maldosos acerca daquela pessoa. Deus está contemplando, irmão, o teu coração, a tua mente. E esse não é o verdadeiro perdão a qual a palavra de Deus ensina. Isso aí é um perdão carnal, isso aí é um perdão maligno. Mas o perdão que vem de Deus, ele lança fora todo o ódio, toda mágoa, todo rancor, toda ira. E este perdão nós só alcançamos com os joelhos no chão, oração e jejum. Porque tudo que vem de Deus é necessário que
haja jejum, haja oração, insistência, humilhação, para que nós venhamos verdadeiramente tomar posse. Então não seja uma figueira de aparência, porque Deus contempla o teu profundo e o teu escondido. Reconheça a tua falha, irmãos, enquanto a vida, enquanto a esperança. Dobra o teu joelho e peça a Deus para lavar o teu coração daquele rancor, daquela mágoa. Peça a Deus para ter misericórdia da tua alma, porque isso envolve a tua salvação. E se você chegar a partir desta maneira, nada adiantou você orar por revelação, você pregar, você profetizar. Nada adiantou. Porque a palavra de Deus diz que aquele que obedece a palavra de Deus, mas tropeça em um só item, se fez culpado de todos os outros. Então vamos pedir a Deus para que Ele venha nos lavar verdadeiramente com o teu sangue precioso, para que em nós não haja farsa nenhuma, fingimento algum, mas que nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus. Vejamos aqui no livro de Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a causou somente a mim, mas também à parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Aqui chega a citar acerca do perdão de um irmão a qual pecou dentro da igreja, né, irmãos? Acerca de perdoar, acerca de dar força a ele para que ele possa vencer aquele momento e não somente atirar pedras e pedras e pedra porque o irmão pecou. Não. Aqui o apóstolo Paulo chegou a dizer que isto causava sim extrema tristeza por um irmão que peca, mas que a punição imposta pela maioria é suficiente, ou seja, muitas vezes a rejeição. Então é necessário que os irmãos venham se unir e perdoar, para que o irmão possa se levantar e que não caia definitivamente, né, irmãos? Porque quantas igrejas têm apedrejado o irmão porque pecou e somente sabe apontar e apontar e se desfazer do irmão porque o irmão errou, porque o irmão pecou? Não. Se ele pecou é porque ele estava fraco, e se ele está fraco é porque está carente da oração dos irmãos. Então não vamos apedrejar aqueles que errou. É claro que uma vez, duas vezes, três vezes, né, que o irmão erra, é necessário sim, vamos dizer assim, ser mais severo, assim como diz a palavra, mas nunca desprezar aquela vida, mas sempre admoestando-a dentro da palavra de Deus, para que ela venha abandonar aquela prática, para que ela venha abandonar o teu pecado. Mas nada de jogar pedras, né? Porque nosso Jesus nos deixou, por exemplo, vais e não peques mais. Ou seja, quando aquela multidão se reuniam ali para apedrejar aquela mulher a qual foi pega em adultério, e todos estavam preparando para apedrejá-la, e olhando para Jesus, aquela multidão disse: Senhor, o que nós fazemos com esta mulher que foi apanhada em adultério? A lei de Moisés manda que nós a apedrejemos até a morte. E o Senhor o que diz? Então nosso Jesus olhou e, estando agachado escrevendo na areia, ele com toda sabedoria diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Então todos ali começaram a fazer uma reflexão na tua vida, porque todos nós temos pecado, né, igreja? Quem é que não peca? Todos nós pecamos. Então aquela multidão se retirou dali. E quando se retirou, aquela mulher chegou-se até Jesus e falou assim: Jesus, a multidão foi-se toda embora, ninguém me condenou. Aí Jesus também falou: nem eu tampouco te condeno, vais e não peques mais. Observe bem, Jesus não falou para ela permanecer no pecado, não. Mas Jesus falou para ela: eu não te condeno, ou seja, eu te dou o meu perdão. Tu, porém, vais e não peques mais. Então aí, né, irmãos, há algo assim a ser bem analisado, porque muitas pessoas têm usado essa passagem para permanecer no pecado. E diz: aquele que não tem pecado atire pedras, aquele que não tem pecado, né, é só para ficar pecando e pecando e pecando e pecando. Mas nós temos que ver que Jesus falou: vais e não peques mais, ou seja, em momento nenhum ele concordou que o homem ou a mulher venha viver debaixo da prática do pecado. Ele perdoa, mas após o teu perdão, ele exige também vida nova. Então aqui nos ensina a não desprezar, às vezes, se necessário for, sim, ser mais severo, palavras mais severas, mas não desprezando aquela pessoa, mas procurando fazer com que ela venha compreender que aquela prática irá conduzi-la à perdição eterna, né, irmãos? Então, vemos aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37, que diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Essa palavra aqui também é algo que tem causado bastante polêmica, né? Não julgue e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Então muitas pessoas também têm pegado essas duas passagens que eu citei para vocês: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e também não julgue para que não seja julgado. Muitos têm pegado essa passagem para permanecer debaixo do pecado, sendo que em tempo algum a palavra de Deus apoia o homem viver no pecado, mas ensina o homem a abandonar a prática do pecado. Então essa questão do não julgue, irmãos, não é como muitos têm falado, né? Hoje, só de você pregar a palavra de Deus, muitos falam que você está julgando. Quando você fala: ó, irmão, se você não abandonar essa prática, você vai perecer. Olha, irmão, se você não abandonar esse teu erro, não tem como você ter comunhão com Deus. Olha, irmão, desse jeito não tem como o Espírito repousar sobre tua vida. Então muitos dizem: os crentes de hoje só sabem julgar, estão me julgando. As igrejas hoje só sabem julgar. E a palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgados. Quantos têm falado isso, né? Para não abandonar o pecado. Mas sendo que a palavra de Deus não traz para nós o julgamento nesta questão, mas a palavra de Deus traz o julgamento acerca de quantas vezes um irmão, ao ouvir que uma pessoa cometeu atos infracionais, chega a falar: deveria morrer, deveria ter pena de morte, uma pessoa dessa não merecia misericórdia, uma pessoa dessa não merecia viver. Você está julgando. Isto sim, você está julgando aquela pessoa, porque aquela pessoa errou e você está julgando como se você fosse juiz. E a palavra de Deus diz que quando você passa a julgar, você se fez juiz. Então é nessa questão. Agora, condenar o pecado de uma pessoa é a própria palavra de que condena. Nós só passamos adiante o que está escrito na Bíblia Sagrada. E muitos têm mudado o sentido da palavra de Cristo para favorecer o teu pecado, para favorecer o teu erro. Muitas pessoas estão tentando tirar o direito do ministro de Deus de ministrar a palavra, porque diz que estão julgando. Porque a palavra de Deus diz que aquele que desonra o teu corpo, né, se não se arrepender, vai sim perecer. E esse perecimento que a palavra mostra é sim a perdição, é o inferno. É a própria palavra que diz diversas vezes. E hoje, quando você diz: olha, irmão, se você não abandonar esta prática,
você vai descer ao abismo, muitos dizem, está me julgando. Irmão, se você não abandonar essa prática, não tem como você ser templo do Espírito Santo. Você está julgando, quem é você para julgar? Irmãos, Cristo em momento algum favoreceu ao homem permanecer debaixo do pecado. E quem julga o pecado é a própria Bíblia Sagrada. Quem mostra ao homem as consequências dos teus erros é a própria Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos assim, desta maneira, que vai perecer aquele que pratica isso, aquilo, não estamos falando de nós, mas é a Bíblia que ensina. Agora, nós estaríamos julgando se nós estivéssemos falando algo nosso, algo de nós próprios, um conceito de nós próprios, igual, esse bandido deveria morrer. Quantas pessoas que dizem assim, não pode se julgar, quando vai na igreja, né? Que ouve uma palavra dura de repreensão, diz, não, tá me julgando, não pode se julgar. Mas quando vê um bandido ou alguém que fez algo infracional, fala, tinha que morrer, uma pessoa dessa não merecia a vida, uma pessoa dessa tinha que ser torturada aos pouquinhos, uma pessoa dessa, isso e aquilo outro. Peraí, não pode julgar se os atos daquela pessoa vai levá-la ao inferno, mas porém pode julgar o que ela merecia naquela hora? E isto sim é o juiz que faz decidir o que vai ser feito àquela pessoa, mas mostrar a ela o caminho que ela está trilhando não é julgar, mas é admoestar, é ensinar, é repreender, é redarguir, assim como diz a palavra de Deus. Então vejamos aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18 e 19, que diz assim, Romanos 12, 18 e 19, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito, dai lugar à ira de Deus. Está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei a cada um, diz o Senhor. Tremenda esta palavra também. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, há momentos a qual não está ao nosso alcance, né, irmãos? Quantas pessoas nos odeiam sem nós nunca termos lhe feito mal algum? Quantas pessoas nos perseguem e não suporta a nossa presença sem nunca ter acontecido nada entre a gente, né, entre nós? Então, às vezes somos perseguidos pela própria doutrina, somos perseguidos pela própria palavra, e nós não podemos voltar à palavra para ter amizade com ninguém, porque isso seria como se fosse um suborno, né, irmãos? Isso seria como se lisonjas, e a palavra de Deus não se agrada. Então nós temos que pregar a palavra de Deus da forma que ela é, ainda que machuque a carne de muitos, e muitas vezes somos perseguidos por pregar a doutrina. Como eu disse a vocês, muita gente nos odeia, nos persegue sem nunca ter acontecido nada entre a gente. Por quê? Por causa da forma como nós vivemos e por causa da doutrina qual nós pregamos. Então, não está em nós ter paz para com essas pessoas, porque nós nada a fizemos, mas porém deixemos ela com Deus. Não vamos retribuir, né, o mal com o mal, não, mas deixa elas na mão de Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo o que essas pessoas fizerem a nós por causa da palavra, o próprio Deus é que lhe retribuirá segundo as tuas obras, segundo os teus feitos. Então, muitas vezes não está em nós, né, ter paz para com todos, mas nós também não vamos suscitar guerras com ninguém. Deixe eles para com Deus, mas nós não podemos obrigar ninguém a nos amar e nem tampouco podemos obrigar ninguém a gostar de nós, mas nós vamos simplesmente orar por essas almas para que os seus olhos cegos possam também ser abertos pela palavra de Deus, assim como nós também alcançamos de Deus essa dádiva. E vamos deixar os demais na mão de Deus. Se falaram mal de nós,
é eles e Deus. Se perseguiram a nós, é Ele e Deus. Vamos fazer o que Deus nos ordena e as demais coisas estão nas mãos, aleluia, e na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 14, diz assim: aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e esforça-te para conquistá-la. Ou seja, não suscitar guerra com ninguém, né? É o que eu disse aos irmãos, esforçar, aleluia, Jesus, para não termos contendas com ninguém, não procurar o mal, não retribuir o mal com o mal, mas procurar viver bem, né, irmão, para com todos. Mas assim como eu li a vocês aqui no livro de Romanos, se for possível, mas se porém não for, deixa com Deus. Você também não vai ficar, vamos dizer assim, caçando conversas com aquela pessoa, né? Deixa ela com Deus, e os demais é Deus que fará. Mas porém, de forma alguma, nós vamos negar a palavra de Cristo. Vamos pregar da forma que ela é, da forma que Jesus nos ensinou, porque nós vemos que os profetas de Deus, apóstolos, arrumaram muitas inimizades por simplesmente pregar a palavra de Deus. Mas aqui está escrito que a vingança pertence a Deus e Ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Então, está na providência do Senhor. Vemos aqui o livro de Salmos 133, versículo 1, que diz assim: como é feliz e agradável observar que os irmãos vivem em união. Ou seja, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma questão também a ser bastante observada, né, irmãos? Às vezes dentro da igreja, meu Deus do céu, quantas coisas estão acontecendo dentro das igrejas. Irmã que vira o rosto para a irmã, não gosto da irmã, não falo com a irmã, não dou certo com a irmã, e fica de forma a qual não agrada a Deus dentro da igreja. E nós temos que procurar viver em união, suportando uns aos outros, e se por um acaso começar a passar tais pensamentos em nossa mente, irmão, vamos repreender, porque já é Satanás querendo causar divisão no meio do povo de Deus, porque aqui está falado, ó, quão bom e quão suave é para o Senhor que os irmãos vivam em união. Então, quando coisas contrárias começar a acontecer dentro da igreja, que nós venhamos ter a certeza que é o próprio dedo de Satanás tentando fazer as suas intrigas e confusões dentro da igreja. Então, eu trouxe para vocês, nesta manhã, irmãos e irmãs, acerca de perdoar, aleluia, Jesus, e outros textos mais, né, sagrados, que são todos para edificação da nossa vida espiritual. Colossenses 3,8 diz assim: mas agora livrai-vos de todo ódio, maldade, difamação e palavras indecentes. Livro de Efésios 4,22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, vida nova, viu, irmãos? Aquele jeito antigo de resolver as coisas no braço ficou para trás. As formas de resolver as coisas passadas no grito também ficou para trás. É vida nova, e nós temos que aprender, assim como nós somos ensinados pelas Escrituras Sagradas, a se despir do velho homem. Tudo ficou para trás, as gritarias, né? E tantas outras coisas mais. Vamos resolver agora no joelho, vamos resolver no jejum, na oração, entregando a nossa causa na mão de Deus. Porque quando você age, você impede Deus de agir a teu favor. Mas quando você coloca o teu problema aos pés de Jesus, nas mãos de Jesus, aí você vê a providência e a intervenção divina chegar na tua vida. Livro de Tiago, capítulo 1:21 diz assim: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Ou seja, os textos bíblicos a qual nós lemos é palavra poderosa
para salvar a nossa vida, se nós demos credibilidade, né? E passarmos a agir assim como ela nos ensina, livrando-se de toda impureza moral e aparência de maldade. Livro de Salmo 37:8 diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Provérbios 19:19 diz assim: a pessoa de grande ira tem de sofrer as consequências do seu mau humor, porquanto se tu a livrar outra vez, tornará a fazer. Ou seja, os teus atos têm as suas consequências. Tem um ditado que diz que toda ação gera uma reação. Então, cuidado, irmãos, com as tuas ações, né? Porque com certeza vai agir reações. E o nosso Jesus há de deixar, porque se toda vez Deus livrar, ainda o homem tornará a fazer. Então vejamos mais uma vez aqui no livro de Provérbios, capítulo 29 e 22, que diz assim: a pessoa de mau humor sempre causa algum tipo de problemas e discórdia. 1 Coríntios 3:3 diz assim: porque ainda sois carnais, visto que há entre vós inveja e discórdias, por acaso não estão sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões mundanos? Ou seja, fugir das discórdias, da inveja, né, irmão? Vós que cuida ser espiritual, viva também em espírito. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz assim: porquanto temo que ao visitá-los não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontrei como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódios, ambições, egoísmo, arrogância e muita confusão. Aqui apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, né? Estava o apóstolo Paulo fazendo obras missionárias e ele diz dessa maneira que temia que ao chegar na igreja encontrasse a igreja em desordem, briga, inveja, ódio, ambições, arrogância e muita confusão, porque isso não deve se nomear entre os santos. E por que ele diz: e também temo que quando vós me verem não seja da maneira que eu esperavam? Porque com certeza se a igreja estivesse dessa maneira, ele não ia trazer elogios, mas repreensões da parte de Deus. Então o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31, diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminadas do meio de vós, assim como toda maldade. Então, se você cuida ser homem e mulher de Deus, irmãos e irmãs, examinem a palavra de Deus e procurem se consertar aonde vós estão em falhas. Livro de Provérbios, capítulo 17:14, diz assim: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Irmãos, observe bem, resolva pacificamente, nada de grito, né? Nada de xingamento, porque não haja entre vós palavras torpes, e nada de resolver no braço, não, mas pacificamente, para que não se transforme em uma contenda destruidora. Se você quer ser homem e mulher de Deus e cuida ser templo do Espírito Santo, então analisa, examine os ensinamentos de Deus. Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tá vendo só, irmãos? Um versículo aqui completou o outro. Provérbios 17:14, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores. Então, seja pacífico, né? Seja brando. Nada de resolver as coisas da pior maneira, não. Mas procura sempre resolver da melhor maneira possível, sem escândalo, porque assim você fará a diferença como homem e mulher de Deus. 2 Coríntios 7:1 diz assim:
Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e assim também contaminar a alma. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar. Então se purifica aí de toda ira, de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor, libere perdão. Examine a tua vida enquanto ainda é tempo, porque pode ser a qualquer momento a tua partida deste mundo. Como está a tua vida na presença de Deus? Perdoe a quem você tem que perdoar, se humilha, né? A quem você tem que se humilhar. Faça a tua parte, irmãos, para com Deus, mas não deixa o orgulho, a soberba te vencer, mas se humilha aos pés do Senhor. Lembre-se, Deus conhece o teu coração, porém Ele espera a tua oração para que Ele possa te libertar de onde Ele sabe que você ainda necessita ser liberto. Amém? Então nós ficamos por aqui, já são 11h43, logo mais às 12 horas, oração ao vivo com o pastor Eduardo Santos. Espero que nesta manhã vocês possam ter aprendido do Senhor neste programa Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Quem se despede de vocês agora é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Fique todos na doce e poderosa paz do Senhor Jesus.